Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós iremos instalar o Arch Linux. By the way, você precisa ir no Google e digitar Arch Linux e procurar, ou você pode apenas digitar o endereço da página archlinux.org. Quando você estiver na página, você vai clicar no botão de Download e você vai ter que escolher o servidor mais próximo de você. Então, se você estiver no Brasil, você escolhe um desses servidores. Eu vou clicar aqui no primeiro, vamos clicar no da Unicamp aqui. E este aqui é o arquivo que você tem que fazer o download, né? O .iso. Você pode ver pelo tamanho aqui, ó. Ele tem o tamanho, né, de 1 GB. Eu já escolhi o servidor, o meu servidor eu estou na Espanha, então eu selecionei esse servidor e esse é o arquivo que eu tenho que fazer o download. Para adiantar, eu já fiz o download, então vamos fazer o seguinte, você vai precisar de um hypervisor, né? Se você tem o VirtualBox, você pode utilizar, se você tem o VMware, também pode. No meu caso, eu vou utilizar aqui o Virtual Manager. Então vamos lá. Aqui é um pouco diferente. Eu vou clicar aqui nessa opção e vou selecionar essa opção de ISO. Eu vou clicar em Forward e agora eu tenho que escolher, né? Eu tenho que procurar aonde que está a mídia. Eu deixei aqui em Download e eu vou selecionar. Eu vou colocar, já detectou que é Arch Linux, eu vou colocar em Forward. Eu vou colocar aqui 4 GB e vou colocar 2 CPUs. Vou clicar em Forward. O tamanho eu vou colocar 40, porque é só para teste, então não tem problema. Arch Linux eu vou colocar BTW, né, só para fazer aí aquela piada, né, by the way, então aqui a abreviação. Eu vou clicar em Finished e vou esperar para inicializar. Então aqui está. Nós vamos selecionar a primeira opção para instalar, né, o Arch Linux no computador. Deixa eu maximizar a minha tela aqui. Vou clicar em Arch Linux. Então vamos esperar que carregue. Bom, agora que já carregou, nós temos que inicializar o processo. Nós vamos digitar o comando arch install e pressionar o Enter. A primeira coisa que nós temos que fazer é escolher o idioma. Então você pode colocar para o lado, né? Você pode pressionar o Enter e aí colocar a setinha para cima e para baixo para escolher o idioma. Eu vou deixar... Não, vamos colocar no português. Normalmente eu deixo no inglês, mas eu vou colocar no português. Então eu vou clicar e pressionar o Enter e agora nós vamos para a localidade. A localidade é na verdade aqui o teclado, né? Eu vou deixar o inglês porque o meu teclado é americano, eu vou deixar em inglês. Os espelhos e repositórios. Vamos clicar aqui em pressionar o Enter, eu vou pressionar o Enter de novo para selecionar a região e ele vai carregar. Para mim, no meu caso, eu vou escolher a Espanha. Então, tá vendo aqui que está selecionado? Se você apertar a barra de espaço, ele já vai colocar ali, marcar aquela região para você. Então é só isso que você tem que fazer. Você pode clicar em voltar. A configuração de disco, vamos lá, vamos clicar
nessa opção. Agora vamos clicar em particionar. Eu vou, como isso é uma máquina virtual, eu vou usar a primeira opção, né? Um esquema de partição pré-definido. Então, vai fazer para mim aqui. Eu vou selecionar essa opção com a barra de espaço de novo e vou pressionar o Enter. A opção que eu vou utilizar a ext4, porque essa é a que eu tenho nos meus outros computadores, só questões de compatibilidade. Mas você pode escolher outra se você quiser. Vou pressionar o Enter e agora que tem as duas partições ali, eu vou clicar na opção de voltar. Bom, o próximo é o swap, eu não vou mexer em nada. O carregador de arranque aqui, né, que é na verdade o boot, então nós vamos deixar com o Grub. Kernel é o Linux mesmo. O nome do computador, vou deixar Arch Linux, eu não preciso mudar. Se você quiser, você pode mudar isso aí. Vamos clicar em autenticação. Então, na autenticação, eu vou pressionar aqui. Eu vou ter que criar, né, uma senha para o usuário root. Eu vou pressionar Enter e eu vou digitar uma senha. Pressiono Enter novamente. Vou redigitar a senha. Pronto. Agora eu vou adicionar um usuário aqui ao sistema. Vou selecionar a conta de utilizador, clicar em Enter, adicionar utilizador e vou colocar o utilizador será LPTech e um password para que possamos logar depois. Vou está perguntando se eu desejo que o LPTech seja parte, né, membro do grupo Sudo. Eu vou colocar aqui sim. E eu vou colocar confirmar e sair. Agora eu vou para baixo e clicar em voltar. Então o próximo aqui, passo que nós temos que fazer é na parte de networking, que eu vou aqui em configuração de rede. Essa opção aqui eu vou deixar a configuração de Network Manager, que é a default, né, que é a padrão. Eu vou pressionar nessa opção. Fuso horário, eu posso definir isso depois, mas se vocês quiserem é só apertar o fuso horário e aí procurar. Deixa eu ver aqui onde que está Deixa eu ver se eles têm aqui Europa e Madrid. Pronto, está selecionado. Na parte de sincronização automática, NTP já está selecionado. Eu não preciso guardar a configuração porque eu não estou exportando, então eu vou apenas selecionar a opção de instalar e clicar o Enter. Ele pergunta se eu quero aplicar essa configuração. Eu vou clicar aqui sim. Ok, como vocês podem ver, a instalação terminou. Está perguntando se eu quero sair da instalação, se eu quero reiniciar o sistema ou essa última opção aqui, a chroot. Então vamos clicar nessa opção. Agora eu estou aqui no meu prompt, né, para que vocês possam ver. Eu vou digitar aqui, ó, pacman, o tracinho, o S maiúsculo e GNOME. Eu vou digitar all. Eu vou apertar Enter para o all de novo. Aqui Enter o número, né? Vai ser o 1, que vai ser o default.
o 1 de novo, e aqui eu vou colocar a letra Y para o Yes. Pronto, eu vou instalar o GNOME porque é um sistema leve, fácil de usar, e como essa maquininha, como eu disse, é uma maquininha virtual, uma maquininha de testes, eu vou ficar com o GNOME. Se vocês quiserem, vocês podem instalar outro gerenciador aí de janelas, mas o GNOME é o que eu utilizo no dia a dia. Quando eu não tenho o GNOME, vai ser o XCFE, e são os que eu utilizo normalmente. Pronto, agora o próximo comando vai ser shutdown. E eu vou colocar o "-h now", que é para desligar o computador. Ok, eu vou ter que clicar no sair primeiro. Pronto, eu tenho que digitar exit. E agora, se eu digitar o shutdown "-h now", vai funcionar. Bom, beleza, já está mostrando aqui. No meu caso, eu nem precisei remover o disco. Vou clicar aqui no Arch Linux e vamos deixar fazer o boot aí automático. Pronto, nós já fizemos o boot e agora eu vou logar. Eu vou logar com o usuário LPTech que eu criei. E se eu colocar ID, o LPTech ele faz parte do sudo, né? Dentro do will, do grupo will, que é o sudo, na verdade, tem direitos administrativos. Então, primeiro nós vamos ter que habilitar, né, o GNOME, né, o serviço da parte gráfica. Então, vamos lá, o comando vai ser sudo systemctl, vai ser enable, e vai ser gdm.service. Eu vou pressionar Enter, digitar a minha senha, e agora tem mais um comando, vai ser o sudo systemctl start gdm.service. E pressionaram Enter. Pronto, agora o GNOME vai ser carregado. Aqui está a tela de login. No meu caso vai mostrar LPTech porque foi o usuário que eu criei. Se eu clicar, vai me perguntar pela senha. Eu vou digitar a senha. E agora, como vocês podem ver, eu vou clicar aqui no Skip. Tem o sistema operacional aí com todas as ferramentas né, que vem padrão no GNOME. Então, você já até tem já aqui o navegador. Você já pode começar a utilizar o sistema operacional sem nenhum problema. E se nós demos o comando o cat dentro lá do etc os -release, vocês vão ver aqui que eu tenho instalado agora o Arch Linux by the way. Então é isso aí, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver outra instalação de outro sistema operacional, né, de outra distribuição Linux, deixa nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E se você achou que esse vídeo aí te ajudou de alguma forma, se você quiser, indica para um amigo. Eu sou o Leandro, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e nos vemos na próxima. Até mais!